no último domingo. E nós vamos então para o 7º estudo a respeito do princípio de autoridade. E deixa eu ver se eu estou aqui sem o meu controle remoto. Achei. Está no cantinho aqui. Peço desculpa aos irmãos. Pois bem. Então, sempre que nós damos o estudo, a gente relembra de maneira rápida sobre os 7 níveis de autoridade. Então, nós temos a autoridade soberana, que é a autoridade que pertence somente a Deus, a autoridade também chamada de autoridade imperial. Não existe nível de autoridade acima deste. Existe, em segundo lugar, um segundo nível de autoridade, é a autoridade verais, também chamada de autoridade constitucional, que, se Deus é a autoridade maior, a palavra de Deus que expressa a sua vontade, registrada na Bíblia Sagrada, então é o extrato dessa autoridade. Então, a autoridade verais da Bíblia Sagrada é o segundo nível de autoridade. O terceiro nível de autoridade é a autoridade da consciência. Todos nós recebemos consciência, todos têm uma consciência do que é certo e do errado. Ainda que o senso comum determine e delimite um padrão de ações quanto à consciência geral. Por quê? Porque há exceções. Por quê? Porque há doenças. Há pessoas, por exemplo, o caso do pedófilo, o caso de sociopatas, então há pessoas que têm uma consciência alterada, uma consciência deficiente. Então, naturalmente, que o corpo social, ela delimita essas ações. Por quê? Porque, no geral, a gente sabe, olha, a pedofilia é algo inaceitável na consciência de uma pessoa, né? O sociopata, a pessoa que mata por prazer, a pessoa que... Então, essas pessoas, elas têm uma consciência, digamos assim, deturpada. Então, existe, não vou dizer uma consciência coletiva, mas um padrão de conceitos do certo e do errado. No geral, as sociedades entendem, por exemplo, que matar alguém é errado. No geral, as pessoas entendem que largar uma criança numa lixeira é errado, ainda que algumas pessoas não vejam problema nisso. Então, a consciência, quando eu falo da consciência individual, ela pode ser vista num padrão da sociedade, mas ela ainda assim tem que ser trabalhada pelo Senhor, ok? Na transformação do novo homem. Depois nós temos a autoridade delegada ou autoridade representativa. Sobre esta, temos falado atualmente. E sobre esta que nós vamos gastar mais tempo trabalhando sobre esta. Depois, as outras autoridades, os outros tipos de autoridade, os níveis de autoridade, são mais rápidos a explicação, a explanação sobre eles. Mas hoje vamos continuar falando sobre a autoridade delegada e vamos começar a falar sobre uma delas, que é a autoridade governamental. Depois nós temos a autoridade cultural, a autoridade funcional e a autoridade estatutária. Sobre essas, então, falaremos a posteriori. Eu gosto sempre de trabalhar 2 textos, são 3 textos básicos, mas aqui eu geralmente, em autoridade representativa ou delegada, eu tenho que trabalhar esses 2, que são 2 palavras de Jesus, uma em Lucas 12 e uma em João 13. Em Lucas 12 diz assim: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Em primeiro lugar, nós vemos que não todos recebem a mesma coisa. Pessoas recebem responsabilidades maiores, pessoas recebem responsabilidades menores. Pessoas recebem mais responsabilidades, pessoas recebem menos responsabilidades. Então, por exemplo, você é solteiro, você não paga uma conta, seus pais pagam suas contas, você chega, tem a roupa lavada em casa, a TV a cabo é paga pelos seus pais, o telefone é pago pelos seus pais, o teu tênis é pago pelos teus pais, você apenas tem a responsabilidade de estudar. Você tem nível de responsabilidade. Aí teus pais têm 10 filhos, 3 netos cuidando de casa. Claro que eles têm outros níveis de responsabilidade. Então, cada pessoa é diferente da outra. Não existe uniformização de responsabilidades. As responsabilidades que você tem, a pessoa do lado não tem. Ela tem outras responsabilidades. Então, Jesus fala sobre isso. Olha, algumas pessoas, Deus dá mais responsabilidades. E Deus dá mais, então, vai exigir mais prestação de contas. Se eu tenho 10 filhos para criar, eu tenho que trabalhar
para educar bem os meus 10 filhos. Olha a responsabilidade que eu vou ter. Agora, quem só tem um filho para criar, tem menos responsabilidade. Tem uma responsabilidade grande, claro, para criar bem o filho, mas não tanta a tarefa tão árdua como aquele que tem 10. Então, vai se cobrar isso, não é algo solto. E segundo texto que nós sempre abrimos em autoridade delegada é o João 16, que diz assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Também Jesus fala sobre hierarquia. A hierarquia em tudo na vida, na casa, a hierarquia. Um pai fala para o filho tem que obedecer. O pai fala, vai escovar o dente. O filho não quer, o pai fala, vai escovar o dente, senão vai ficar de castigo. Vai ficar sem televisão, vai ficar sem bola, vai ficar sem não sei o quê. E o filho é obrigado, por quê? Porque hierarquia existe em tudo na vida. Em qualquer cultura existe hierarquia. Você vai para uma aldeia mais distante, vai ter um cacique ali, vai ter os pais vão estar ali, você vai para o trabalho, vai ter um patrão ali, vai na faculdade, vai ter um professor que vai dar nota para você exigir trabalho. Ah, não quero fazer trabalho porque não existe hierarquia. Então você vai receber um 0, nunca vai se formar. A gente falou no domingo passado que a gente começa a entender a extensão da hierarquia quando a gente sai de casa, que tem a hierarquia dos pais, e vai para o colégio, tem a tia, a professora fala, está na hora de mamar, está na hora de brincar, está na hora de dormir, está na hora de desenhar. Ela determina e os alunos têm que obedecer. Então, a hierarquia é algo que Jesus falou, inclusive, aqui nesse texto, olha, o servo não é maior do que o seu senhor. Jesus fala de servos e fala de senhores. Há pessoas que estão acima, há pessoas que estão abaixo. E aqui ele está falando naturalmente da funcionalidade profissional. Servo e senhor, profissionais. Então, existe escala hierárquica que deve ser trabalhada. Hoje não vamos trabalhar nisso, que já trabalhamos especificamente sobre isso no domingo passado. Agora, fechando essa introdução, antes de adentrarmos para o tema de hoje, nós vemos então que no quarto nível de autoridade, que é a autoridade delegada, existem tipos de autoridade delegadas diferentes, que a Bíblia menciona. Nós já trabalhamos sobre a primeira, a autoridade familiar. Já falamos domingo passado sobre as duas outras, a autoridade acadêmica e a autoridade profissional. E hoje nós vamos adentrar em autoridade governamental. Talvez abracemos aí 2 domingos sobre esse assunto, ok? Fica a pergunta: devemos obedecer às autoridades governamentais? Devemos nos submeter a elas? E se elas trabalham com leis erradas? E se elas são pagãs, são idólatras? E se elas fazem uma estátua para nós adorarmos, nós devemos obedecer? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos trabalhar então, e depois de governamental, nós fechamos com a autoridade eclesiástica, que é o último nível, o último tipo de autoridade delegada a que havemos de trabalhar aqui, ok? Estão preparados? Vamos avançar. Você que quer anotar, nós temos em todas as poltronas braços para anotação, canetas e papel à sua disposição. Eu lembro também que todo esse material está disponível nesse livro. O Princípio de Autoridade está disponível ali na livraria da igreja. Se você desejar, o livro está lá para você, à sua disposição. Perdão. Vamos começar com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. O texto é claro. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Agora olha só o que ele diz: quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aprendemos que devemos nos sujeitar a toda autoridade, a toda instituição humana. E aí começa a falar especificamente sobre a autoridade governamental, que é ao rei, que é às autoridades. Que autoridades? As autoridades constituídas pelo rei. Então, não temos rei, não temos monarquia aqui, temos uma república. Mas debaixo do presidente aí temos senadores, temos deputados, temos governadores, temos prefeitos, temos chefe de polícia, chefe de bombeiro. Então, é uma estrutura hierárquica e que a Bíblia determina
ordena e traz como orientação específica e exata que nós devemos nos sujeitar a eles. Aí você fala, pastor, mas o Paulo, quando escreveu aí, o Pedro, quando escreveu aí, ele estava bem. Sujeitar ao rei era fácil. Meus irmãos, sabe quem era o rei de Pedro? Sabe que rei era o rei da época de Pedro? Era ninguém menos que Nero. Já ouviram falar de Nero, o imperador Nero? Ele fala, sujeitai-vos ao rei, mas no caso dele era pior que o nosso, porque ele fala assim, sujeitai-vos ao imperador Nero. Sujeitai-vos na Judéia aqui ao rei Herodes. Então o caso dele é mais dramático que o nosso, de qualquer povo no geral, porque Nero mandava matar os cristãos. A partir de julho de 64, nós sabemos, aquele grande incêndio, começa nos Círculos Máximos, né? Ele vai usar os cristãos como válvula de escape ali para não apenas reformular Roma, mas para usar como bode expiatório de todos os seus feitos. E claro, o homem já estava endemoniado, o homem estava louco, o homem já estava completamente fora de si, mas tinha poder. E ainda assim, Pedro fala, sujeitai-vos ao rei. É ou não é algo a ser considerado? Eu gosto sempre dos contextos do que abrangem o texto bíblico. Pois bem, esse é o contexto. Vamos começar a falar dos primeiros governos humanos. Para quem gosta e para quem adentra a área da dispensação, do dispensacionalismo, o dispensacionalismo que vai ser mais compilado, definido, sistematizado por Scofield, na Bíblia anotada de Scofield, mas ele vai então estabelecer algo que nós percebemos nas páginas da Bíblia. Nós temos a era da inocência, aí nós temos a queda do homem, e depois nós temos então a era do governo humano, com Noé, em Gênesis 9. A queda acontece em Gênesis 3. Então, nessa era do governo humano, mas já havia governo humano já em Adão. Nós podemos estabelecer que havia um governo humano em Adão, em que pese não haver populações, ok? Mas havia um governo humano sobre a terra. Então, o conceito, nós temos que entender o seguinte, a autoridade governamental, para nós, na nossa cabeça, nós temos uma noção moderna. Então, por exemplo, democracia. Democracia é um valor recente. Aí você vê com os gregos e tudo mais, antes dos gregos desenvolverem a democracia. Como era o sistema? As pessoas não entendiam democracia. Não havia esse entendimento. E existem vários tipos de democracia, mas é um conceito relativamente moderno. Por exemplo, então, hoje nós entendemos, mas nas épocas anteriores eles não entendiam democracia. Na época do Antigo Testamento, não se entendia democracia. É que nem, por exemplo, síndico de prédio. Síndico de prédio é um conceito moderno. Por quê? Porque antes de existir os prédios não havia síndico. Aí começaram a ver os prédios, um começou a morar em cima, alguém falou, tem um cano furado, quem vai resolver? Aí ninguém ia resolver, o prédio cair, não, tem que alguém tomar. Então, se desenvolveu com o tempo. Então, os tipos de governo e autoridades delegadas, elas vão surgindo com o desenvolvimento da sociedade. São conceitos modernos. Mas os valores mais antigos não abrangiam democracia. É um conceito relativamente novo. Pois bem, a mesma coisa acontece com o governo humano. Então, eu ouso aqui, em relação a Scofield, a dizer que o primeiro governo humano, ele não foi um governo como da dispensação do governo humano em Noé, que já havia regras para a sociedade, nós vamos ver já, mas eu digo que já havia uma responsabilidade, no mínimo, de cuidar da terra, como foi dada a Adão. Então, o primeiro governo humano foi esse, de Adão. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 30, o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e... o que mais? Então aqui, nós temos um conceito. Sujeitar a terra. O que nós vemos?
Porque Deus está dando 4 ordens aqui, né? Nós temos ali, olha, Deus abençoe e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Até aí, funções muito específicas quanto à pessoa, mas depois ele fala assim, sujeitai-a, e depois ele fala, dominai sobre os peixes, ele começa a falar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há, em que há fruto e dê semente, isto vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. A primeira responsabilidade que Deus dá ao homem, além de gerar filhos, é cuidar da terra. É um conceito ecológico. O Greenpeace, por exemplo, vai ser fundado por 2 evangélicos. São 2 pessoas voltadas da denominação Emes. Por quê? Porque os Emes, eles têm muito essa visão bíblica de cuidar da terra. Então, o Greenpeace vai ser um braço que vai surgir daqueles 2 jovens. Então, nós temos o conceito de cuidar da terra. Mas cuidar da terra não é só cuidar da natureza, como Deus fala assim, olha, você vai sujeitar, você vai dominar, vai cuidar das árvores, vai cuidar da relva, mas o conceito começa em nosso dia a dia, cuidar da terra. Nós temos que ser pessoas que jogam lixo na lixeira, porque tem crente que joga lixo no chão. Você sabia disso? Eu não acredito que tenha ninguém aqui que seja assim. Mas olha, anda com lixo e espera uma lixeira. O problema é que tem que ter mais lixeira também, né? Mas não vai jogar no chão. Meus irmãos, teve uma cena que eu vi uma vez que eu não acreditei. Essa eu vi. Não me contaram, eu vi. Eu estava de carro, parou o ônibus, no ponto de ônibus, eu estou vindo com o carro, de repente, chega uma pessoa, joga um lixo pela janela, eu fiquei revoltado, mas estou me aproximando. Aí daqui a pouco a mesma mão pega e solta um coco. Coco, não é água de coco, não é caixinha não. É o coco, aquele verde, grande. E fica quicando e quase pega o meu carro. A pessoa simplesmente abriu a janela e jogou. Aí eu falo assim, essa pessoa precisa ser transformada, no mínimo educada. No mínimo educada, que não tem educação. Agora, nós cristãos temos que ter cuidado com as coisas da terra. Temos que cuidar da terra. Senão acontecem catástrofes e depois a gente vai culpar Deus. Muitas das catástrofes da terra não são culpa de Deus, são culpa do homem. São culpa do homem, da humanidade. Tem muita enchente que acontece aqui. A enchente, perdi minha casa e desabou tudo. Por quê? Porque as pessoas jogam lixo, entopem os ralos e depois a culpa é de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é de quem joga o lixo e entope os ralos. Então, isso é consequência dos nossos atos. Pois bem, mas não vou falar sobre isso, não estou falando de ecologia hoje, estou falando de autoridade governamental. Aí nós temos o primeiro governo humano sobre os homens, que é o de Noé. E aqui nós temos a primeira regra, e não uma regra boa, é Código Penal. A primeira regra é de condenação. A primeira regra sobre a sociedade era para parar a violência, mas de forma incisiva. Volto a dizer, é uma regra que começa a frear a maldade que já se alastrava novamente pela terra. Olha o que nós lemos ali. Noé, então, nós temos aí a questão Noé, repovoamento da terra, e os grupos sociais vão crescendo novamente, em famílias, vilas, aldeias, cidades, etc. Mas Deus delegou, então, a Noé o seguinte, olha, nós vamos restabelecer agora, tem que ter princípio. E o princípio humano vai ser delegado ao homem. Diz o texto do capítulo 9, versículo 6, na sua primeira parte, o seguinte, se alguém derramar o sangue pelo homem se derramará o seu. Ou seja, Código Penal, pena de morte. A primeira lei do governo humano na terra é a pena de morte. Nós entendemos hoje isso, nós compreendemos isso, não como na época, mas nós temos um conceito diferente. Jesus já vai além. Jesus, inclusive, foi martirizado por causa da pena de morte. Não foi? O Jesus não cometeu crime. A gente sabe sobre não cometer o crime, mas ele foi penalizado, como se tivesse cometido um crime, melhor dizendo, pela pena capital.
Pois bem, a pena capital vai ser uma regra que vai ser outorgada a Noé. O que nós vemos com isso? Eu não quero debater pena capital, já dei um estudo sobre pena de morte, né, e nós, como cristãos, já pensamos diferente, estamos numa outra dispensação, temos a graça, a oportunidade, há quem concorde, há quem discorde, não vou falar sobre isso hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, a responsabilidade dada. Deus, então, a partir de Noé, traz uma responsabilidade de governo humano. O que antes não havia, volto a dizer, em Adão, havia a responsabilidade da administração da terra. Cuidado da família, administração da terra. Em Noé, agora nós vemos Noé recebendo poder de polícia. Abre aspas nisso daí, por favor, tá, gente? Não havia polícia na época, mas abre aspas, penalidade, ou seja, vai ter que se prender um malfeitor e no caso do assassino, vai ter que se condenar ele à morte. Detalhe, os 10 mandamentos, por exemplo, a gente ouve nos 10 mandamentos, porque Deus não dá 10 mandamentos, Deus dá 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, 10 Deus dá no Monte Sinai, naquelas tábuas de pedra. E 603 Deus dá posteriormente. Então, os mandamentos são mais detalhados. Há mandamentos positivos, há mandamentos negativos. Mas dos 10 mandamentos, nós conhecemos o não matarás. Mas nós vemos a questão da defesa da família, a defesa da casa, a defesa dos seus bens, homens se defendendo, guerras para defender. Porque o matarás, nesse hebraico antigo, nesse proto-hebraico, seria, se nós tivéssemos fazer uma tradução mais específica, seria não assassinarás. Porque o assassinato sempre foi um absurdo, sempre foi algo completamente fora da lógica. Você não pode assassinar ninguém, tem que preservar a vida. Ok? Então, a Bíblia é muito específica. Se alguém matar a vida, ele vai pagar com a sua própria vida. Naquela época, volto a dizer, as leis, há muitas leis bíblicas que são temporais, as leis que são contextuais, as leis que são cerimoniais, as leis que se perpetuam por todas as gerações são as chamadas leis morais. Ok, gente? Então, tem vários tipos de leis. Pois bem, é o caso do Brasil e qualquer país, por exemplo, tem as leis marciais, as leis do período de guerra. As leis se aplicam só quando o país está em guerra. Acabou a guerra, acaba aquela lei. Então, vamos lá. O responsável por propagar leis foi um homem. Então, a partir de Noé, começa a haver a autoridade delegada governamental. Então, o primeiro que tem não governo humano, que é da Adão, sobre toda a terra, mas um governo de estabelecer leis e regras, é Noé. E ele, como é que Noé conseguiria fazer isso com toda a população que estava crescendo ali? Através da delegação de leis. Olha, você vai ser responsável por cuidar disso, você vai ser responsável por prender as pessoas, você vai ser responsável por preparar as prisões. Então, Noé começa a delegar. E assim nós começamos a ver, então, o princípio de autoridade, a execução da penalidade sendo formatado nesse período. Pois bem, volto a dizer, o princípio de autoridade está impregnado em toda a humanidade. Então, ok, já falamos, ok. Tá, vamos avante aqui. De todo modo, todos nós, todos os seres humanos estamos debaixo de autoridade governamental e de outros tipos de autoridade, como nós já falamos. Então, nós temos o cacique numa aldeia ou o CEO numa grande empresa, por exemplo, não importa. Toda a sociedade tem autoridades que exercem poder e a Bíblia nos determina que nos sujeitemos a elas. Então, por exemplo, pensa no seu emprego. Pensou no seu emprego? Lá tem um diretor, não tem? Tem um chefe, tem um gerente, aí o nome vai variar, o cargo vai variar. Você tem que se sujeitar a ele. Ele deu uma instrução, você vai ter que obedecer, até porque depois você vai perder o emprego, se você não fizer. Então, Romanos 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, toda autoridade emana de Deus. Observação, mas emanar de Deus é uma coisa, o que a pessoa vai fazer com a autoridade é outra. E eu posso delegar autoridade a alguém. Eu levanto um líder de louvor, eu levanto um pastor, eu levanto um diácono. Eu dei autoridade a essa pessoa.
Aí essa pessoa chega e mata alguém, estupra alguém, rouba alguém. Ué, eu dei autoridade agora. O que a pessoa exerceu ou abusou da autoridade, o que a pessoa fez com a autoridade é outra coisa. É que nem casamento. Você casa, dois jovens estão se casando. Aí você casou. Quando você casou, você aprovou. Você, no mínimo, se separaram. A culpa não é sua. O que eles fizeram, o casamento é deles, não é do... Então, Deus delega a autoridade. Agora, o que nós vamos fazer com a autoridade vai ter consequências para nossas vidas, naturalmente para outros também. Mas Deus não pode ser culpado disso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não pode ser culpado. Então, enfim. E quanto ao governo de pessoas idólatras ou incrédulas? E o governo de pessoas ímpias? Devemos nos submeter a esses? Se o governador é feiticeiro, se o prefeito é politeísta, se o presidente é satanista, eu devo me submeter a eles? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, devemos nos sujeitar a todo governo humano que esteja sobre nós, sejam eles cristãos, idólatras ou ateus. Ainda que, como analisemos adiante, a obediência aos mesmos seja relativa. Olha só, sujeição é uma coisa, obediência é outra coisa. Ok? A submissão, ela vai ser absoluta, ou semi-absoluta, como eu gosto de dizer, porque a submissão absoluta é só a Deus. Mas vamos botar num aspecto geral para facilitar? Submissão absoluta, obediência relativa. Vou explicar com a Bíblia aberta, como eu gosto de fazer. Tá bom? Vamos avançar. Líderes evangélicos, como o pastor Martin Luther King Jr., por exemplo, se levantaram contra líderes governamentais que oprimiam parte da população com políticas de segregação racial. Então, por exemplo, Martin Luther King era um pastor evangélico, pastor batista. As leis dos estados sulistas norte-americanos, do sul dos Estados Unidos, eram leis raciais. Os negros não frequentavam os mesmos banheiros que os brancos. Até vimos um filme no cinema há pouco tempo, de 3 mulheres negras que entraram na NASA. Quantos viram esse filme? Alguém viu? Esse é um espetáculo de filme, vale a pena você ver. Mas, enfim, no caso de uma negra, que ela vai fazer parte do ciclo de pessoas que faziam cálculos orbitais. A mulher é um fenômeno matemática. E ela chegou ali, só que o banheiro próximo à sala deles era só para brancos. O banheiro para negros era fora. Ela tinha que sair correndo para voltar para fazer as contas. Um absurdo. Hoje em dia, para nós, isso soa como um absurdo. Mas, por incrível que pareça, isso faz parte dessa geração. Eu estou falando dos anos 50, 60. Nos Estados Unidos, num país desenvolvido. Estados Unidos da América. Pois bem, teve um pastor, Martin Luther King, que ele fala, isso é errado. Isso é antibíblico. Não vamos aceitar isso. Eu não vou aceitar beber água num bebedouro para negros e tendo um bebedouro para brancos à minha disposição. Eu não vou sentar no fundo do ônibus se eu tenho lugar na frente para sentar. Eu sou negro, mas sou humano. Pastor Martin Luther King, como outros, tá? Estou citando o nome mais visível de tudo isso. Ele não aceita se submeter às leis. Não aceita obedecer às leis racistas norte-americanas, dos estados, porque lá as leis, a maioria dos casos, são leis estaduais. Mas ele falou, não aceito. E começa a fazer marchas, protestos, e é preso inúmeras vezes. Aí você fala assim, poxa, um pastor desobedeceu a lei. Ele estava certo ou estava errado? Certíssimo. Por quê? Porque a autoridade que foi delegada aos legisladores, porque quem faz a lei são os legisladores, são pessoas como eu e você, carne e osso. Deus deu autoridade a eles. Deus delegou autoridade a eles. Mas vocês lembram o texto que nós lemos em Romanos? Para punir os maus, mas para benefício dos bons, das pessoas que merecem. Então, Deus delega autoridade para que as pessoas beneficiem
a população. Só os que precisam ser punidos devem ser punidos. Ou seja, para fazer justiça, em outras palavras. Os irmãos entenderam? Então, Deus delega autoridade. Agora, o que essas pessoas faziam? Elas prejudicavam os negros, faziam leis absurdas e tal, e o pastor Luther King falou, não vou aceitar, não vou obedecer. Aí eu lembro, ele chega lá num local que só podia brancos entrar ali para tomar uma água, alguma coisa assim, ele entra, pede vão prendem ele. Então, nem toda lei, nem toda autoridade, ela precisa ser obedecida. Você fala assim, como é que um pastor fala isso do púlpito? Eu falo isso do púlpito porque antes do púlpito está aqui, em cima do púlpito está a Bíblia, que me ensina isto. E vamos ler mais textos bíblicos. Então, a submissão é absoluta, eu me submeto aos governos. Agora, a obediência é relativa. Eu vou obedecer aos governos, desde que essas leis sejam leis às quais eu possa obedecer. Se tem uma lei que diz assim, olha, você tem que matar uma pessoa, eu vou obedecer ou vou desobedecer? Eu vou desobedecer. Porque acima da autoridade delegada está a autoridade da minha consciência, olha aí, os níveis de autoridade, como é importante a gente aprender. Acima dela está a autoridade veraz, a autoridade da Bíblia e a autoridade de Deus. Então, nós temos que sempre colocar essa escada, esse escalonamento de autoridades. Pois bem, ok. Nós podemos pensar, pastor, mas eu devo obedecer então a autoridade que não seja cristão? Se a autoridade for ateia. Se nós tivermos um governador ateu, um prefeito ateu, um presidente ateu, que não crê em Deus, que não crê em nada e tudo mais, eu devo me submeter a eles? Devo. Por quê? Porque ele não é meu pastor. Né? Eu tenho que ver espiritualidade, visão. Pastor, governo é outra coisa, governo humano. Temos que separar as coisas. Então, a antiga aliança, por exemplo, vamos ver na antiga e na nova aliança. Na antiga aliança, assim como Davi foi escolhido para reinar sobre Israel, e Davi é um homem correto, justo, Ciro foi escolhido para governar sobre Babilônia. E olha o que diz a Bíblia, em Isaías 44, versículo 24 e 28. Diz assim, o texto assim registra. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Espera aí, Ciro era idólatra, Ciro era politeísta, Ciro tinha vários deuses, servia a vários deuses, e Deus fala, ele é meu pastor. E olha, há texto que diz assim, olha, meu Mashiach, meu Messias, meu ungido. Meus amados irmãos, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. O Ciro era idólatra, tinha vários deuses, mas Deus usa como um pastor, olha, você vai abençoar minhas ovelhas, e ele vai ser um canal de bênção para Israel, em relação ao cativeiro. Não vai ser ele quem vai permitir Israel retornar? Ciro. Por quê? Ele vai fazer conforme Deus determinar. Deus pode usar o idólatra. As nossas leis, as leis que nos permitem pregar o evangelho na rua e tudo mais, tem essa liberdade, elas são antigas. Elas não foram aprovadas com a bancada evangélica na maioria. Porque na época os evangelhos eram muito poucos na política, tinha 1, 2 ou 3. Mas Deus usou essas pessoas para permitir que pregassem. Então, nós temos que agir assim. Meu pai uma vez comentou, muitos anos atrás, os evangélicos eram uma minoria absoluta aqui no Rio, de uma Assembleia de Deus, se eu não me engano, não era na Pavuna, não. Mas era próximo a Pavuna, ali em Parque Colômbia, aquela região, e que tentaram fechar a igreja e tudo mais. Né? Aí alguém comentou com um deputado que era espírita, ele era macumbeiro. Aí ele falou, não, ele ficou incomodado, ele falou, não vão fechar essa igreja, mas...
E o homem começou a lutar e aquela igreja está até hoje em pé. O homem não era crente, não se converteu depois, mas tinha uma consciência. Deus usou esse homem para abençoar. Deus pode usar pessoas, porque muitas vezes a gente cria um preconceito contra o não crente. Mas espera aí, Deus também pode usar essas pessoas. Deus pode usar os governantes atuais, deputados atuais, independentemente da bandeira que eles... Mas Deus pode usá-los para abençoar a vida da igreja, abençoar nossas vidas. Então Deus age assim, mesmo com idólatra como Ciro. Ok? Na Nova Aliança, o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito da submissão ao governo de idólatras, de muitas formas. Especialmente, por exemplo, quando Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos, à autoridade de Herodes. Jesus não se submeteu a Pilatos? Jesus não podia ter falado, você não tem mais autoridade do que eu, é verdade. Mas Jesus estava encarnado como um homem, tinha que sofrer como um homem, então tinha que sujeitar como um homem às leis que estavam impostas aos homens. Então, foi condenado à morte Jesus. E Jesus permitiu que a lei fosse executada, até porque era plano de Deus. Aí a gente entra numa área teológica, não vou falar sobre isso, porque senão a gente a gente dedica muito tempo a isso, não é o caso hoje. Mas, por exemplo, no outro caso, ele fala sobre a questão das leis promulgadas por idólatras, que eram os romanos. Diz assim Mateus 22, 16 a 21, enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então ele disse, lá e pôs a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí todo mundo conhece essa frase final daí. Pois bem, o que ele está falando? Essa lei não foi feita por cristão, essa lei não foi feita por monoteístas, essa lei foi feita por romanos. Esses impostos, eles inclusive mantinham as tropas romanas nas invasões e tudo mais. Quem conhece aí um pouco de história sabe, os tributos eram para manter a estrutura que era enorme, a estrutura romana que era enorme. E aí, Jesus falou, paga o tributo. Ele não está nem se arvorando em falar, não, porque esse tributo vai para as coisas boas. Não vai, a gente sabe que não vai. Vai para manter a coorte, vai para manter os exércitos, os invasores, é para manter toda a estrutura. Mas ele falou, paguem o tributo, porque nós estamos debaixo da lei. Então, tem coisas que nós devemos nos conscientizar, que devemos nos sujeitar e aplicar a obediência agora. E isso não pode ultrapassar os limites, naturalmente, como nós temos dito aqui. Por isso que eu falo aqui. Há exceções. Há momentos que a desobediência é o caminho correto a ser seguido. Não estou aqui advogando desobediência, tá, gente? Estou falando sobre a exceção. A obediência é a regra. A desobediência é a exceção da regra. Ok? Todos entenderam o que eu estou dizendo? Para depois vocês não falarem, o pastor está pregando para sermos desobedientes. Não, eu vou pregar sempre, sejam obedientes aos seus líderes. Agora, há exceções. Há exceções. Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, toda autoridade delegada, ela tem limites. Seja autoridade governamental, autoridade eclesiástica, autoridade familiar, tem limite. Então, por exemplo, um pai tem autoridade sobre a filha, mas ele pode abusar dela? Sim ou não? Por que não pode? Porque a autoridade tem limite. Um pastor tem autoridade sobre suas ovelhas, mas ele não pode manipular as ovelhas, não pode extorquir as ovelhas. Ele tem autoridade, mas ele tem limites. Um prefeito tem autoridade sobre os cidadãos da cidade, mas não pode matá-los. Então, não é o fato de pessoas terem autoridade que elas podem tudo. Não podem, porque todos têm limites.
Ok, meus amados? Lembra a Bíblia falando dos pais que não podem fazer os seus filhos sejam irados e tudo mais? Ou seja, até os pais na educação dos filhos têm que ter limite. Senão você chega ao ponto de romper. Então tem que saber recuar. Então tudo na Bíblia vai ensinando sobre os limites. Pois bem, toda autoridade tem limites, a começar com os níveis de autoridade. Então temos que nos lembrar. A autoridade soberana, depois a veraz, depois a consciência, depois vem a delegada. Então, a delegada, ela tem acima dela a consciência da pessoa. Eu não posso, eu sou pastor, eu posso então pedir para os membros fazendo tudo que... Não posso. Acima disso tem a consciência da pessoa, que eu tenho que respeitar. Eu não vou violar, nenhum líder religioso pode violar a consciência de ninguém. Acima disso está a autoridade da Bíblia, eu não posso ultrapassar o que a Bíblia diz. Então, em primeiro lugar, os limites já se demonstram nessa escala dos 7 níveis de autoridade. E a grande questão é, e havendo conflito de autoridades, a quem devemos obedecer? Bom, pelo que eu vejo aqui, meus amados, nós estamos aqui na metade do nosso estudo sobre governos humanos. Então, eu vou deixar isso para a gente continuar domingo que vem, tá bom? Porque senão, se eu entrar aqui, aí não tem como cortar depois, porque já vai ficar no meio Mas, a partir do domingo que vem, nós vamos fazer o seguinte, conflito entre autoridades. Por exemplo, um deputado fala uma coisa, o deputado fala outra. Ou se não, vou dar um exemplo mais prático, eu vou ser mais tranquilo. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Ou se não, enfim, aí tem vários exemplos que a gente pode colocar aqui, né? Um professor fala uma coisa, outro professor fala outro. E aí, a quem que nós devemos nos sujeitar, a quem nós devemos obedecer? Então, sobre conflitos entre autoridades, você está abaixo, as autoridades estão brigando entre elas. A quem nós devemos obedecer? Sobre isso nós vamos tratar no próximo domingo, nesse culto das 10h30. Amém, queridos?